As opressivas restrições do período tsarista são de difícil compreensão para as pessoas modernas. A sociedade na Rússia pré-revolucionária era composta por classes rigidamente divididas: trabalhadores e camponeses, intelectuais, médicos, professores e engenheiros, comerciantes e homens de negócios, e a alta classe, a aristocracia e os altos funcionários governamentais. A natureza repressiva do regime se refletia no sistema educacional, elaborada para assegurar que cada um permanecesse em seu lugar natural e que nada mudasse. Para ter certeza disto, o Ministério da Educação determinou que o ginásio e as escolas preparatórias para o ginásio fossem esvaziados da frequência de filhos de condutores, criados, cozinheiros, lavadeiras, pequenos comerciantes e outras pessoas de situação semelhante, cujas crianças, excetuando-se talvez as extraordinariamente dotadas, não devem ser encorajadas a abandonar o ambiente social a que pertencem. Claro está que a Revolução mudou tudo isto. Pôs abaixo as barreiras entre classes e deu a todos nós, independentemente da classe social, novas perspectivas e novas oportunidades. Pela primeira vez na história da Rússia, as pessoas puderam escolher a própria carreira, independentemente de sua origem social. A Revolução nos libertou, especialmente a geração mais jovem, para a discussão de novas ideias, novas filosofias e sistemas sociais. Nem eu nem qualquer um de meus amigos tínhamos intimidade com o marxismo ou com a teoria do socialismo científico. Nossas discussões não haviam ido além dos esquemas socialistas utópicos, em voga naqueles tempos. Eu não tinha ideia das causas reais da Revolução, mas meus amigos e eu nos atiramos imediatamente, de corpo e alma, no novo movimento, porque percebemos as oportunidades que oferecia. Meu entusiasmo advinha principalmente de um forte sentimento emocional e romântico pelos acontecimentos da época, e não de uma apreciação intelectual profunda de suas raízes sociais. Nosso conteúdo e estilo de vida mudaram quase imediatamente. Ao invés da cuidadosa procura de um apoio para pôr os pés sobre a vida, nos defrontamos repentinamente com muitas oportunidades de ação, uma ação que ia muito além de nosso pequeno círculo familiar e de amizades. Os limites de nosso restrito mundo particular foram estilhaçados pela Revolução, e novas paisagens se abriram perante nossos olhos. Fomos arrebatados por um grandioso movimento histórico. Nossos interesses pessoais foram consumidos em favor das metas mais amplas de uma nova sociedade coletiva. A atmosfera que se seguiu imediatamente à Revolução proporcionou a energia para muitos empreendimentos ambiciosos. Uma sociedade inteira havia sido liberada para direcionar seus poderes criativos à construção de uma nova vida para todos. A excitação geral, que elevava a atividade a níveis altíssimos, não conduziu, todavia, à investigação científica sistemática e altamente organizada. Estas novas condições mudaram imediatamente o curso de minha educação. Em 1917, havia completado 6 anos de um curso ginasial de 8. Hoje só me recordo, dentre esses anos de educação clássica formal, das 5 horas por semana e lições de latim, nas quais aprendíamos a escrever extemporaneamente sobre diversos assuntos. A prática do latim me foi útil no aprendizado do inglês, francês e alemão. Não completei o curso ginasial regular. Ao invés, consegui meu diploma em 1918, junto com muitos colegas, fazendo um curso reduzido. Entrei então na Universidade de Kazan, onde a situação estava especialmente caótica. As portas da universidade haviam sido abertas a todos os graduandos das escolas secundárias, sem levar em conta quão bem ou mal preparados estavam. Milhares de estudantes entraram, mas a universidade não estava em condições de dar-lhes educação. Naqueles tempos, havia escassez de todos os gêneros. Talvez a mais importante fosse a escassez de professores preparados para ensinar sob as novas condições. Alguns professores mais velhos e conservadores se opunham à Revolução. Outros, que se dispunham a aceitá-la, não tinham ideia de sua importância em relação ao que era ensinado e como. O currículo tradicional incluía disciplinas como a História do Direito Romano e a Teoria de Jurisprudência para a sociedade pré-revolucionária, e que agora, é óbvio, haviam se tornado inadequadas. Mas ninguém havia ainda decidido como seriam os novos programas, e nossos professores estavam confusos. Recordo-me dos esforços patéticos empreendidos por um professor de direito romano, na tentativa de adaptar-se à nova situação. Ele mudou o nome de sua disciplina para as Bases Sociais do Direito, mas as tentativas que fez no sentido de modernizar as aulas foram completamente infrutíferas. A confusão era pequena nas escolas de medicina, física, matemática e química, mas era gritante nas ciências sociais, onde eu estudava. Neste contexto, as discussões estudantis e os projetos preparados por estudantes passaram a dominar as aulas dos professores. Havia inúmeras reuniões de grupos de estudantes e associações científicas,
onde eram discutidos assuntos gerais, especialmente política e a conformação da sociedade futura. Participei de muitas destas atividades. Sob esta influência, passei a me interessar pelo socialismo utópico, imaginando que me ajudaria a compreender os progressos posteriores. Estas discussões acerca da história contemporânea também envolveram-se com certas questões relativas ao papel do homem na conformação da sociedade. De onde vêm as ideias sociais? Como se desenvolvem? Como es alastram? Como podem tornar-se uma força motriz do conflito e das mudanças sociais? Procurei livros que tratassem destas questões. Lembro-me de um livro de Petraskis sobre as raízes psicológicas da lei e da emoção. Também me lembro de ter lido A Teoria dos Impulsos Humanos, do economista L. Brentano. Cheguei a traduzi-lo para o russo e a publicá-lo pela Associação Estudantil de Ciências Sociais. Estes 2 volumes me levaram a querer desenvolver uma abordagem psicológica concreta dos eventos da vida social. Cheguei a elaborar um ingênuo plano para escrever um livro sobre estes assuntos. Esse tipo de projeto era típico da época, e embora não houvesse a menor chance de que eu realmente escrevesse tal livro, este tipo de ambição deu forma a meu desenvolvimento intelectual. Pouca coisa de valor encontrei na seca psicologia acadêmica pré-revolucionária, que então prevalecia nas universidades e que era fortemente influenciada pela filosofia e pela psicologia alemãs. Muitos psicólogos estavam ainda elaborando os problemas propostos, havia já muitos anos, por Wilhelm Wundt, pela escola de Würzburg e pelos filósofos neokantianos. Os psicólogos ainda conservavam a ideia de que o objeto da psicologia era a experiência imediata. Para estudarem a experiência imediata, colhiam relatos introspectivos dessas experiências vividas por pessoas em montagens laboratoriais cuidadosamente controladas. As afirmações destas pessoas sobre o que haviam sentido eram então analisadas, na tentativa de se descobrirem os elementos básicos da mente e sua forma de combinação. Esta abordagem conduzia invariavelmente a intermináveis discussões, em parte porque não havia acordo acerca do que eram os elementos mentais básicos, independentemente do cuidado tomado na condução dos experimentos. Esta psicologia não me atraía por outras razões também. As teorias clássicas alemãs acerca da combinação de associações tinham uma ligação muito forte com as ideias de lei de associação, que se originaram com os antigos gregos. Recordo-me de ter simpatizado com Harold Ofdin, que propunha que as leis de associação não explicavam a memória. Seu argumento era forte. Se 2 elementos, A e B, são associados por ocorrerem simultaneamente, através de que mecanismo poderia uma nova experiência a evocar a memória de B? Wundt diria que A é associado a A, e por isso evoca a memória de B. Mas se A está ocorrendo pela primeira vez, como poderia ser associado a A? A resposta seria que A e A são de alguma maneira semelhantes. Mas não haveria base para que se estabelecesse a relação de semelhança até que as associações entre A e A já estivessem estabelecidas. Mesmo criticando os pontos fracos do associacionismo simples, Ofdin aceitava os métodos, então em voga, de coleta e análise de dados psicológicos. Eu concordava com suas críticas, mas não as achava suficientemente fortes. Deprimia-me constatar quão áridos, abstratos e afastados da realidade eram aqueles argumentos. Eu queria uma psicologia que se aplicasse às pessoas de fato, na sua vida real, e não uma abstração intelectual num laboratório. A psicologia acadêmica era para mim terrivelmente desinteressante, porque não via qualquer ligação entre a pesquisa e o lado de fora do laboratório. Queria uma psicologia relevante, que conferisse alguma substância a nossas discussões sobre a construção de uma nova vida. Insatisfeito com as contradições acerca dos elementos da mente, procurei alternativas naqueles acadêmicos que criticavam a psicologia de laboratório. Neste ponto recebi influência dos neokantianos alemães, homens como Rickert, Windelband e Dilthey. Dilthey me interessou particularmente, porque se preocupava com as reais motivações que energizam a vida das pessoas e com os princípios e ideias que guiam suas vidas. Ele me introduziu à Reale Psychologie, na qual o homem seria estudado como um sistema dinâmico e unificado. Para ele, o perfeito entendimento da natureza humana seria a base daquilo a que ele se referia como Geisteswissenschaften, ou ciências sociais. Esta não era a psicologia dos compêndios, e sim uma psicologia prática, baseada no entendimento do ser humano vivo e interagindo com o mundo. Era uma psicologia que descrevia os valores humanos, mas não se arvorrava a explicá-los em termos de seus mecanismos internos, assumindo que seria impossível realizar uma análise fisiológica do comportamento humano. Ao mesmo tempo em que estas ideias me atraíam, os problemas ligados à sua implementação tornaram-se claros para mim, pela leitura das críticas à obra de Dilthey feitas por Windelband e Rickert. Eles perguntavam-se se a psicologia era uma ciência natural, como a física ou a química, ou uma ciência humana, à semelhança da história. Assim,
Faziam uma distinção entre as leis das ciências naturais e as das ciências humanas. As leis da ciência natural eram generalizações que se aplicavam a uma multiplicidade de eventos individuais. As leis que descrevem a queda dos corpos, em geral, também descrevem a queda de um corpo em particular. Estas leis eram classificadas como nomotéticas, em oposição ao pensamento ideográfico, pelo qual os eventos e as pessoas são estudados individualmente e não como exemplos de alguma lei natural ou científica. Os fatos ou pessoas estudados pela história são bons modelos de abordagem ideográfica. Por exemplo, um historiador estudaria Pedro o Grande como um tsar que ocidentalizou a Rússia, e não como um representante de toda a classe dos tsares, e nem mesmo de todos os tsarês progressistas. Animava-me a ideia, colocada por Dilthey, de uma psicologia realista, que refletisse aquilo que conheço como verdadeiro das complexidades de uma pessoa real, mas eu estava convencido de que seu enfoque descritivo não era suficiente. Queria uma psicologia que superasse esse conflito, que descrevesse os fatos concretos da vida mental do indivíduo humano, gerando simultaneamente leis explicativas. Enquanto lutava com este conflito, travei contato com as obras primitivas da escola psicanalítica. O A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, havia sido traduzido para o russo, com uma série de seus primeiros trabalhos. Outros escritos seus, assim como o de Alfred Adler e C. G. Jung, inclusive seus estudos de associações em diagnóstico, estavam disponíveis em alemão. Muitas das ideias de Freud me pareceram especulativas e um pouco fantásticas, mas o uso do método associativo no estudo dos conflitos emocionais e dos complexos me pareceu promissor. Pensei, aqui está uma abordagem científica que combina uma forte explicação determinista do comportamento individual concreto com uma explanação das origens das necessidades humanas complexas nos termos da ciência natural. Talvez a psicanálise servisse como base de uma realepsicologia científica, que superasse o dualismo nomotético e ideográfico. Aos 20 anos, quando completava minha educação formal, comecei a escrever um livro sobre estas ideias. O projeto não foi além da cópia manuscrita que está hoje em meus arquivos. Ainda que este trabalho não tenha valor científico, vale a menção à minha tentativa, pois minhas ambições eram características da geração jovem da época. Também era característica a maneira pela qual mergulhei na pesquisa psicanalítica. Para começar, fundei um pequeno círculo psicanalítico. Cheguei a encomendar papéis timbrados com os dizeres Associação Psicanalítica de Kazan impressos no cabeçalho em alemão e em russo. Mandei notícias da formação do grupo ao próprio Freud, e com surpresa e agrado recebi sua resposta, endereçada ao querido senhor Presidente. Freud expressou sua satisfação em saber que um círculo psicanalítico havia sido fundado numa cidade tão remota da Rússia. Esta carta, em caligrafia gótica alemã, está ainda em meus arquivos, na companhia de uma outra em que Freud autorizou a publicação da tradução russa de um de seus livros menores. Neste primeiro estágio, meus esforços me levaram a alguns estudos exploratórios em pacientes do Hospital Psiquiátrico de Kazan, que fazia parte da escola de medicina, e nada mais. Curiosamente, um dos pacientes com quem trabalhei era neta de Fyodor Dostoiévski. Preenchi meus cadernos com suas associações livres, mas não estava em posição de capturar a realidade concreta do fluxo de ideias. Vendo a coisa colocada desta maneira, torna-se claro porque este enfoque não levaria a parte alguma. Anos depois, publiquei alguns artigos baseados nas ideias psicanalíticas, e escrevi o esboço de um livro que dava um enfoque objetivo à psicanálise, que nunca foi publicado. Mas finalmente concluí ser um erro acreditar que pudéssemos deduzir o comportamento humano de um conhecimento das profundezas biológicas da mente, excluindo suas alturas sociais. Quando me graduei na Universidade de Kazan, em 1921, meu futuro na ciência não estava de modo algum definido. Meu pai me incitava a entrar na escola de medicina. Mas minha ambição primordial era tornar-me um psicólogo. Queria participar da criação de um enfoque objetivo do comportamento, que se concentrasse em eventos da vida real. Então, me compromete a abraçar as duas carreiras simultaneamente. Naquela época, era possível estudar simultaneamente em mais de uma escola. Comecei então a ter aulas de medicina, e cheguei a completar 2 anos de escola médica antes de interromper meus estudos, que só seriam retômados muitos anos depois. Ao mesmo tempo, frequentava o Instituto Pedagógico e o Hospital Psiquiátrico de Kazan. A despeito de todos estes contatos institucionais, não foi fácil adquirir experiência no uso de técnicas de laboratório. Não havia laboratório ativo na Universidade de Kazan ou no Instituto Pedagógico. Um dos primeiros laboratórios psicológicos russos, fundado no final de 1880 por V.M. Becquerel, no Hospital Psiquiátrico da Universidade de Kazan, havia desaparecido sem deixar rastros.
O único equipamento de laboratório que encontrei na universidade foi um cronoscópio IP para medida de tempo de reação, velho e fora de uso. Enquanto procurava uma oportunidade de tomar contato com métodos de laboratório, lia todos os livros de psicologia que encontrava. O Estudos das Associações em Diagnóstico, de Jung, que sugeria maneiras totalmente novas de se aplicar em métodos objetivos no estudo dos processos psicológicos, me impressionou sobremaneira. Também me marcou o trabalho de William James, Variações da Experiência Religiosa, que considerei uma brilhante descrição das formas concretas de um processo psicológico. Foi nesta época, enquanto elaborava estas leituras, que descobri alguns artigos de Becquerel e de I. P. Pavlov. O fato de ambos proporem abordagens objetivas a problemas que os psicólogos só podiam discutir subjetivamente me impressionou de imediato. Os experimentos de Pavlov com condicionamento me entusiasmaram especialmente. Atualmente, aceitamos como uma verdade simples sua demonstração de que é possível medirem-se os processos de excitação e inibição do sistema nervoso central, que medeiam um caminho entre um estímulo periférico e o reflexo da salivação. Na época, porém, isto tinha implicações revolucionárias. Agarrei uma oportunidade de colocar minhas ideias em prática, aceitando o cargo de assistente de laboratório no Instituto de Organização Científica do Trabalho de Kazan, que havia sido estabelecido no imediato período pós-revolucionário. Usando o cronoscópio IP que havia encontrado na universidade, iniciei um estudo sobre os efeitos do trabalho pesado sobre a atividade mental. Meus sujeitos eram os trabalhadores de uma fundição. Tentei medir a influência de instruções verbais sobre seu tempo de reação. Os resultados que obtive eram rudimentares e não muito interessantes, mas, tentando publicá-los, embarquei num caminho que acabou me levando a Moscou. Tendo lido muito da obra de Becquerel e conhecendo o largo espectro de seus interesses, meus colegas e eu decidimos fundar um jornal, na esperança de que Becquerel integrasse o conselho editorial. O nome que escolhemos para esta empreitada foi Problemas de Psicofisiologia do Trabalho, e eu fui o escolhido para ir a Petrogrado, hoje Leningrado, para convidar Becquerel a participar. Minha primeira visita a Petrogrado foi uma grande aventura. Becquerel, então um senhor já idoso, com uma longa barba branca, me conduziu por seu Instituto do Cérebro, que ainda hoje leva seu nome. Impressionaram-me sua grande energia e aquele mundo, totalmente diferente do que eu conhecia em Kazan. Becquerel concordou em tornar-se membro do nosso conselho editorial, com uma condição: teríamos que anichar ao título as palavras e reflexologia, o nome que ele havia dado a seu sistema psicológico. De pronto aceitamos, e Becquerel tornou-se um dos editores-chefe. O outro era um venerável fisiologista da Universidade de Kazan, N. E. Myslawski, que na verdade nada tinha a ver com psicologia, trabalho ou reflexologia. Havia escassez de papel naquela época, e eu emprestei alguns pacotes de papel amarrelo de uma fábrica de sabão para imprimir a primeira edição do jornal. Esta atividade empreendedora acadêmica teve consequências que eu não havia previsto: o final de meu aprendizado científico em Kazan e um convite para ir a Moscou. Neste período de minha vida, tateava ingenuamente. Mesmo assim, 50 anos depois sinto que muitas daquelas atividades foram significativas para meu desenvolvimento enquanto psicólogo. Ao longo dos anos, a aparência superficial de meu trabalho mudou bastante. Mas os temas centrais que haviam guiado meus primeiros esforços subsistiram.